Trate a todos com mansidão, é o tema que nós vamos estudar hoje, baseado em Filipenses capítulo 3, versículos de 4 a 7. Paulo está escrevendo aqui para essa igreja que ele tinha tudo que se gloriar, ele tinha motivos suficientes para se gloriar, porque ele... Só um minutinho, viu? Teve um probleminha aqui no Zoom. Aqui agora. Então, trate a todos com mansidão, baseado em Filipenses 3, 4 a 7. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo nos diz, ele escreve, na verdade, aos Filipenses, e quando eu digo nos diz, porque serve para nós também, ele diz que tinha todos os motivos de se envaidecer. Ele era circuncidado, ele era da linhagem de Israel, ele era da tribo de Benjamim, ele era um verdadeiro hebreu, né? E ele era mais do que isso, ele era zeloso pela palavra de Deus, pelo Antigo Testamento, que era a palavra que eles tinham, era a Bíblia que eles tinham. Ele era um fariseu, então ele era um homem estudioso, das Sagradas Escrituras, ele ensinava essas Sagradas Escrituras às outras pessoas, a várias pessoas, ele tinha tudo, de fato, para se achar até superior a alguns. Mas o que ele faz com tudo isso, com essa bagagem toda, ele diz assim no versículo, melhor dizendo, no versículo 6, ele diz que ele era zeloso a ponto de perseguir a igreja de Cristo. Porque o judeu, na época do apóstolo Paulo, vários judeus não se converteram, né, ao cristianismo. Então, o cristianismo foi perseguido logo no início da história pelo judaísmo. O judaísmo percebia o cristianismo como se fosse uma grande heresia. Eles entendiam que Jesus, ele não era o Messias prometido lá no Antigo Testamento. E, portanto, o cristianismo que pregava Jesus como filho de Deus, como Salvador, como Messias, estava errado. E por isso precisava ser perseguido, precisava ser calado. E o apóstolo Paulo foi um dos judeus que se levantou mesmo com muita ira, com muita veemência contra os cristãos, a ponto de perseguir cristãos. Né? A gente sabe que a conversão de Paulo se deu em uma dessas idas de Paulo, em uma dessas viagens de Paulo, para perseguir cristãos. Então, irmãos, ele diz que ele era zeloso a ponto de perseguir a igreja, mas o que para ele era lucro, toda essa bagagem que ele tinha, né? Todas essas coisas que poderiam ser usadas por ele para se gloriar, ele diz que ele considerou perda, tudo isso por causa de Cristo. Cristo foi para Paulo o bem maior. Ele escolhe Cristo depois de Jesus ter escolhido a ele mesmo e ter se revelado a ele. Então, Paulo deixa todas essas coisas de lado, é como se ele perdesse essa bagagem toda pela alegria de conhecer o Filho de Deus, o verdadeiro Salvador, que é Cristo, né? Por que que esse texto aqui foi escolhido pelo autor da revista como base para essa lição de hoje? Trate a todos com mansidão. O que é que o autor está querendo relacionar aqui?
Nós vamos tentar compreender isso a partir de agora, né? Primeiro, ele diz na introdução que mansidão não é um conceito simples para definir. Geralmente confundimos mansidão com passividade. Achamos que são mansos os que nunca tomam iniciativa, esperam sempre que os outros assumam a liderança, são sempre tímidos e submissos. Há uma falsa mansidão, que é uma aparência construída por alguns para chamar a atenção dos outros. Mansidão é uma característica ativa, mas a submissão é outro conceito. Então, mansidão não é sinônimo de submissão. Uma pessoa pode ser submissa sem ser mansa. Como assim? É que uma pessoa pode se submeter a outra, mas fazer isso com espírito revoltado, como se estivesse escravizada, por pura obediência legal, sem a devida sinceridade. A mansidão é a capacidade sincera de, mesmo ocupando uma posição de destaque, renunciar a essa vantagem em benefício do outro. Talvez por isso que ele usou aqui a experiência do apóstolo Paulo, que tinha uma bagagem, né, onde ele podia se envaidecer, porque ele era tudo isso mesmo que ele falou aqui, ele era um judeu convicto da sua fé, ele era um praticante do judaísmo sincero, a ponto de perseguir algo que ele achava que era uma heresia, mas tudo isso, ele abre mão de tudo isso. E aqui a mansidão, ele está dizendo que a capacidade de sincera, de mesmo ocupando uma posição de destaque, que era a posição que Paulo ocupava dentro do judaísmo, ele renuncia tudo aquilo em benefício do outro, né? É ser humilde servo. Ser manso é ser humilde e ser servo. Abrindo mão do status pessoais. Paulo exemplifica essa virtude aos crentes de Corinto. Veja, Paulo escreve sobre essa característica, né? Sobre a sua experiência pessoal aos filipenses, e ele trata sobre essa questão, sobre esse tema, sobre essa virtude, mostrando, exemplificando de forma prática sobre isso também a outros irmãos. E ele fala aos coríntios, né, quando ele escreve a sua carta aos irmãos que viviam na cidade de Corinto, você pode ler isso em 1 aos Coríntios, capítulo 9, a primeira carta dele, no capítulo 9, versículo 22, ele diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Então, ele se nivela com os fracos. Depois a gente vai compreender o que é que ele quis dizer com isso, que ele se nivela com aquelas pessoas para ganhá-las. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Ele conclui dizendo assim: em uma discussão entre comer ou não comer carne, em que alguns tinham a tendência de desprezar outros e de se julgarem superiores espiritualmente, Paulo ensinou: seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Romanos capítulo 14, versículo 19. Então, aqui ele já está falando para uma outra igreja, para os cristãos da cidade de Roma, e ele está falando sobre uma questão, né, que foi levantada ali naquela igreja. Algumas pessoas achavam que comer um determinado alimento era pecado contra Deus. E aí o apóstolo Paulo, ele ensinando para essa igreja, ele mostra a necessidade da gente suportar as fraquezas dos outros, as limitações dos outros,
a fim de não causar escândalo para o evangelho, ou de não ser uma pedra de tropeço à fé do outro, que entende que comer uma coisa ou não comer é pecado, guardar um dia na semana como santo ou não guardar é pecado, porque nós sabemos, amados, assim como hoje, antigamente também tinha essas dúvidas, essas diferenças de pensamento e de conduta dentro da igreja de Cristo Jesus. Alguns achavam que precisavam guardar alguns dias na semana como santos, outros ou um dia na semana como um dia mais santo do que os outros não comiam uma carne que estava no açougue, né, nos mercados de carne, que foi sacrificada a algum ídolo, que comendo aquela carne poderia se contaminar, né, poderia pecar, enfim, essas diferenças de pensamento existiram na igreja do primeiro século, na igreja lá onde Paulo, né, onde Paulo viveu. E nós também sabemos que hoje não é diferente. Porém, o princípio continua sendo o mesmo. O princípio aqui que Paulo se refere para que Deus seja glorificado no final das contas, para que haja uma comunhão na igreja, para que haja paz, para que haja edificação mútua, é o mesmo. O princípio de respeito ao limite do outro, o princípio do amor ao próximo, o princípio do tolerar os limites do outro, os princípios continuam sendo os mesmos. Ele ensina isso aos romanos, para que eles praticassem isso, os cristãos lá de Roma, né, os cristãos romanos, e esse princípio serve para os nossos dias também. Depois nós vamos ler também esse texto de forma mais detalhada, porque no desenvolvimento da revista, ele traz de novo essa referência, me parece aqui mais adiante, de Romanos. É um texto muito interessante, que não é só esse versículo, é o capítulo 14, o capítulo 15, ele trata sobre o mesmo assunto, que vale a pena ler. O espírito manso deseja a paz nos relacionamentos e edificação do próximo. Ele evita contendas e discussões inúteis que promovem divisões. Paulo fala sobre isso a Timóteo também, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 16. E também Tito trata sobre isso no capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Então, voltando ao que eu li, o espírito manso deseja a paz nos relacionamentos e a edificação do próximo. Então, quem é manso deseja paz nos relacionamentos e deseja a edificação do outro. Né? Não é uma pessoa egoísta. O manso não pode ser egoísta. A pessoa que é mansa é altruísta, ele pensa na edificação do outro. A sabedoria é demonstrada por um espírito manso e pacífico, diz Tiago 3, capítulo 13. Então, a sabedoria é demonstrada por um espírito manso. Sabedoria e mansidão andam juntas na palavra de Deus. Não é só Tiago que fala sobre isso, não. Provérbios também fala, né? O sábio é manso, Provérbios 15, por exemplo, versículo 1. Devemos demonstrar mansidão ao tratarmos os pecados dos nossos irmãos, na esperança de vê-los restaurados pelo Senhor. Diz o apóstolo Paulo também escrevendo para os Gálatas, escrevendo para Timóteo. Ele fala sobre também a mansidão que nós devemos ter em relação ao erro dos outros. Né? Jesus, a forma mansa como devemos tratar aquele que está errado, fazendo de tudo para, com mansidão, corrigir, ajudar, fortalecer aquele que está caído no seu pecado.
Jesus se definiu como manso. Lembra aquele texto que é tão importante da palavra de Deus e que é tão lindo? Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, 30. O que é que Jesus diz naquele texto? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, ninguém foi mais manso do que Jesus, e nós somos os seus seguidores. Devemos procurar essa virtude para a nossa vida. A mansidão de Jesus é a sua qualidade de servo, pronunciada pelos profetas. O profeta Isaías, em especial, ele profetizou que Jesus seria servo, que Jesus viria para servir ao povo de Deus, não é verdade? Eu vou ler um desses textos aqui, dessas referências. Isaías, capítulo 42, é uma delas, versículos 2 a 3. Isaías 53, versículos 1 e 2. Isaías 53, 1 e 2 diz: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Está vendo aqui o que é que Isaías fala sobre Jesus? Jesus veio, ele se humilhou, né, da sua posição e se tornou um homem, mas aqui na cruz ele estava mais humilhado ainda. Não era só a humilhação de ter se tornado homem, mas a humilhação de estar sendo desprezado na cruz e assumindo ali as nossas culpas e sofrendo as nossas dores. Isaías chega a falar que ele era um homem de dores e que sabe o que é padecer. E o outro texto, Isaías 42. Isaías 42, versículos 2 e 3. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Eis aqui o meu servo. Deus falando a respeito de Jesus. Olha, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Então, aqui está se referindo a Jesus como filho de Deus, que era um servo, né? Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7. Foi obediente ao seu pai em todas as coisas. Então, ser manso é esvaziar-se de si mesmo para edificar o outro, em obediência ao chamado de Deus para a nossa vida. Vamos fixar bem esse conceito aqui de mansidão, viu, irmãos? Essa definição. Ser manso é esvaziar-se de si mesmo para edificar o outro, em obediência ao chamado de Deus para a nossa vida. Foi assim que Jesus fez. Foi assim que ele foi e é assim que nós devemos ser também. Um cristão manso é aquele que aceita ser servo primeiro de Jesus neste mundo e servir as pessoas como Cristo fez. Mateus 20, versículo 28, Jesus diz que veio para dar a sua própria vida, né? Ele veio para se dar a própria vida por nós. Mansidão tem a ver com renunciar, então, a todos os nossos méritos, se necessário for, e confortos, se necessário for,
para servir a outros. Interessante, muito interessante essa definição, esse conceito aqui, né? Que é trazido pelo autor da nossa revistinha. E eu terminei de ler a introdução e agora nós vamos para o ponto 1, que fala sobre o contexto. O apóstolo Paulo demonstrou aos filipenses seu espírito manso, quando ele disse assim: se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. É o nosso texto base. Né? Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu, apóstolo Paulo, ainda mais. E aí ele vai dizendo tudo que ele tinha como bagagem no seu currículo, né? Tudo que ele tinha no currículo dele. Circuncidado ao 8º dia, eu vou repetir, né, o texto, porque está aqui no contexto, eu acho que vale a pena. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, tudo isso ele era. Hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Então, Paulo tentava fazer tudo conforme a lei de Deus. Tudo. Olha o que ele diz, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Então, o apóstolo Paulo, ele fazia de tudo para andar segundo a lei de Deus, praticar a justiça que havia na lei de Deus. Mas o que para mim era lucro, então todo esse currículo, ele disse que considerou perda, abriu mão do currículo por causa de Cristo. Porque quando Paulo teve aquele encontro com Jesus, ele percebeu que todas essas questões, tudo isso que ele era, não era nada diante do conhecimento do Filho de Deus, diante do Senhor Jesus, né? Do Salvador que ele havia encontrado e com quem ele queria caminhar a partir daquele momento, com quem ele queria andar, com quem ele queria aprender, né? A partir daquele momento. O que Paulo estava dizendo é que, apesar de ter um excelente currículo, nada disso era importante naquele momento. Importante é que ele se tornou servo de Cristo e servo de seus irmãos. Então, a partir daquele encontro, ele se torna servo de Cristo e servo da igreja de Cristo. E a essa igreja, irmãos, esse apóstolo Paulo serviu o tempo todo. Depois da sua conversão a Cristo, Paulo serviu a igreja até o último dia de sua vida. Ele foi servo dessa igreja até o último instante de sua vida. Paulo foi chamado para ser servo de Jesus, para servir a igreja do Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 1, que nós já lemos. Como servo de Jesus, Paulo sabia que todas as situações desagradáveis pelas quais ele passou tinham um propósito santo e glorioso. Testemunhar a graça de Cristo às pessoas. Em 2 Coríntios 1:12, ele diz isso. Tudo que aconteceu com ele, nós sabemos que a vida do apóstolo Paulo não foi fácil. O apóstolo Paulo foi perseguido, o apóstolo Paulo sofreu muitas coisas. Ele mesmo diz que aprendeu a viver, né, em meio ao sofrimento. Ele aprendeu a viver quando ele tinha muita ou pouca comida. Quando ele estava num lugar confortável ou quando ele estava num lugar desconfortável. Quando tudo estava tranquilo, mas no momento de perseguição, de angústia, né? De aflição, em todo e qualquer momento, ele tinha aprendido a passar por tudo. E aí ele termina aquela frase que a gente bem conhece. Ele termina essa lista com aquela frase bem conhecida nossa: eu tudo posso naquele que me fortalece, se referindo ao Senhor Jesus. Então, segundo aos Coríntios capítulo 1, versículo 12,
Ele diz, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Então, a glória do apóstolo Paulo era essa, era testemunhar de Deus, da fé que ele tinha em Jesus, com santidade, com sinceridade, dependendo sempre de Deus e não da sabedoria dos homens, né? Não da sabedoria humana, mas dependendo da graça divina. Então, era esse o contentamento do apóstolo Paulo. De fato, glorificamos ao nosso Senhor quando o anunciamos às pessoas. Paulo, ele sabia que quando ele anunciava Jesus às pessoas, quando ele anunciava o evangelho às pessoas que precisavam, ele estava glorificando a Deus. Suportar todas as privações só é possível quando se é manso. Aqui é mais uma afirmação sobre a mansidão que o autor faz. A gente só suporta as privações quando a gente é manso. O soberbo jamais aceitaria ser servo e abrir mão de seus confortos para servir a outros. Quem é orgulhoso, quem é soberbo, não abre mão daquilo que tem e que lhe é confortável e agradável para servir a outros. Só os mansos fazem isso. Os arrogantes sempre querem ganhar e ainda repartem o que roubam dos necessitados. Diz, aqui ele coloca Provérbios 16, 19 como referência. Nós não vamos ler, mas depois os irmãos podem ler aí. Os mansos, ao contrário, ainda que percam tudo nessa vida, ganharão o mundo inteiro. Eles usufruirão das delícias divinas. Que maravilha, né? Lucas 9, 24. Veja o que é que diz Lucas 9, 24. Aqui está dizendo que o Zoom vai cair, daqui a pouco os irmãos voltem, viu? Assim que cair com a mesa, né? O mesmo link. Lucas 9, 24. Diz assim, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Palavras de Jesus. A Bíblia testemunha sobre Moisés e diz que era manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Imaginem, está lá essa afirmação em Números, capítulo 12, versículo 3. O homem mais manso que existia no tempo que ele viveu. Moisés. Deus o chamou para servir o povo de Israel por longo tempo e libertá-lo da escravidão do Egito, significando que, alguns anos depois, o próprio Jesus faria. Irmãos, se Moisés não fosse manso assim, ele não teria aguentado nem um dia na liderança desse povo. Porque o povo de Israel foi um povo muito difícil de ser liderado. Um povo que teve tudo. Um povo que viu o milagre de Deus acontecendo quando eles passaram, quando eles saíram do Egito. Deus abriu um mar vermelho para eles passarem a pé enxuto. E eles passaram, o exército egípcio vinha atrás, mas Deus impediu que esse exército alcançasse o povo. O milagre já começou aí. E milagres após milagres aconteceram. A providência de Deus se manifestou naquela trajetória que fizeram, passando pelo deserto. Durante 40 anos, Deus não deixou esse povo morrer de fome, de sede, em pleno deserto. Protegeu esse povo de todos os males. Mas esse povo foi duro demais de coração. Esse povo idolatrou no deserto. Adorou um bezerro de ouro feito por eles no deserto, né, a pedido deles, para Arão fazer, né, que Arão era uma liderança também. O povo obrigou praticamente Arão a fazer aquele bezerro e adorou um bezerro de ouro.
sabendo que o Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Deus que tinha libertado eles, né, que cuidou deles o tempo todo, era o Deus vivo e que não aceita que se faça uma imagem dele de nenhuma maneira. Ele deve ser adorado em espírito e em verdade. Esse povo era maledicente. Esse povo criticou Moisés várias vezes. E Moisés sempre com mansidão servindo ao povo de Deus. Sempre com muita mansidão servindo a esse povo, a ponto, irmãos, de chegar um momento de Deus dizer, Moisés, eu vou destruir o povo. Eu vou destruir esse povo. E Moisés intercede por eles. Intercede por eles de uma forma maravilhosa, né? E mostrando realmente que ele tinha essa virtude na sua vida. Uma virtude que nós devemos cultivar.